Olá, tudo bem? Estou aqui para compartilhar mais um pouquinho do que eu ando lendo por aí. E para esse vídeo de hoje eu trouxe não só um livro, mas eu trouxe 4 livros. Eu comprei os 4 ao mesmo tempo e é de um autor que eu conheci no Facebook. Eu acho que ele ainda não é muito conhecido, mas eu me identifiquei bastante, gostei muito dos textos dele. Gostei muito do jeito dele escrever, a leveza da escrita dele. E aí eu já encomendei logo os 4 livros dele pelo Face mesmo. E é o Caio Bruno Dias. Ele é um autor de poesias, ele é um poeta. Ele está morando em São Paulo agora, se eu não me engano. E ele escreveu esses 4 livrinhos que eu vou apresentar. São 4 livrinhos de poesia falando sobre relações, falando sobre sentimentos, falando sobre amores, amores desfeitos, amores refeitos, falando sobre solidão, falando coisas da vida, coisas que em algum momento todos nós já passamos. E aí o primeiro livrinho dele é esse aqui, Respeite a Solidão Alheia. Eu tenho até um quadro no meu quarto que ele mandou com essa frase: respeite a solidão alheia, veio de brinde com os livros, e eu coloquei ele no meu quarto porque é o meu espaço, né, de solidão, de solitude. Coloquei ele bem na entrada do quarto. O segundo livrinho é de surto em surto, também de poesias. Todos eles são de poesias, poesias curtinhas, poesias simples e muito gostosas de ler, poesias que faz a gente refletir, poesias que fazem a gente chorar, tem poesia de todo jeito. Então, o segundo livro é o de surto em surto. O terceiro livro, Eu Sempre Morro, também na mesma temática, de vida cotidiana, de relacionamentos. E esse outro que eu amo, acho que dos 4 é o meu favorito, o Pequeno Tratado sobre as Despedidas. Né? Também tenho um outro quadro no meu trabalho, que eu colei com outra frase que eu ganhei dele, falando, né, a vida é atravessada por despedidas. Coloquei no meu trabalho, porque o meu trabalho tem bastante essa coisa de esse fluxo de pessoas, né, que entram e saem, passam por ali. Então essa frase eu identifiquei bastante com o meu trabalho. E aí eu separei alguns pedacinhos para mostrar para vocês de cada um desses livros, para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho do Caio Bruno Dias. Desse livro aqui, Respeite a Solidão Alheia, eu peguei um poeminha, tá na página 15, que diz assim: quase sempre morria de medo, mas fingia que não. Quase sempre morria de amor, mas fingia que não. Quase sempre morria de tudo, mas era bom em fingir. Talvez a vida fosse isso. Esse é o Respeite a Solidão Alheia, um pedacinho dele, né? Apenas um dos poeminhas. Tem bastante coisas nessa linha, simplesinhas, fácil de ler, fácil de entender, e que a gente vai se identificar que em algum momento da nossa vida a gente passou por por esses momentos, por essas fases, né? Quem nunca fingiu que estava tudo bem? Quem nunca fingiu que não gostava? Né? Ou quem nunca fingiu que gostava? E aí a gente se identifica bastante com essas pequenas frases. Aqui do De Surto em Surto, eu separei essa frase, não sei se eu vou conseguir ler ela por aqui, mas separei essa frase que fala assim: ficarei ao seu lado em formato de ausência, como um silêncio, criando diálogos no ar. Frases curtinhas, os poeminhas deles são mais curtinhos, tem alguns que são maiores, mas são pensamentos soltos, né? Pensamentos que refletem os sentimentos da alma. Aqui do Eu Sempre Morro, deixa eu achar aqui onde eu marquei. Aqui eu Sempre Morro, eu separei esse outro poeminha aqui, tão bonitinho, tão singelo, que diz assim: toda vez que você sorria, eu me lembrava de um artigo sobre anatomia humana que li uns tempos atrás. Nele era defendida a tese de que as covinhas são uma falha genética hereditária e que acomete 20% das pessoas ao redor do mundo. Você tinha uma das falhas genéticas mais bonitas que eu já vi. Ah, é tão fofo, né? Tão bonitinho. Falando de amor, de paixão, dessa admiração pelo ser amado. É muito lindo. E desse aqui, Pequeno Tratado sobre as Despedidas, que é o meu favorito, eu não vou ler porque é um pouco grande. Mas o texto que eu mais amei é logo aqui, o primeiro capítulo. Ele é um texto um pouquinho maior e chama Museu das
dos Pequenos Desesperos, eu já tinha esquecido o nome, o Museu dos Pequenos Desesperos. E aí só o comecinho fala, dentro de cada um, lá no íntimo, num espaço escondido e pouco visitado, há um museu chamado Museu dos Pequenos Desesperos. Neles, os sentimentos e experiências mais desconcertantes são colocados em vitrines, quadros e instalações. E aí eu não vou ler o restante, porque vocês vão precisar adquirir o livrinho do Caio Bruno Dias. Eu acredito que não tem livrarias, esse eu comprei pelo site, né? Entrei em contato com o autor, ele mandou uma dedicatóriazinha aqui no canto para mim. Baratinho também e facinho de ler, gostosinho de ler. Os 4 livros eu recomendo muito, são envolventes, os textos deles são bem envolventes, né? Eu, pelo menos, me identifiquei bastante por gostar de poesia, por gostar de solidão, por gostar de ser autêntica nos meus sentimentos, então eu não escondo o que eu tô sentindo, né? Embora eu tenha me identificado com o fingir, que ele fala aqui, né? Era bom em fingir, eu já tive muitos momentos na minha vida que eu fingi, mas eu tô numa fase há um bom tempo já de deixar os fingimentos de lado e assumir o que eu sinto, de fato. Então, eu me identifiquei bastante, eu fiquei envolvida por esses livros, porque ele deixa transparecer o que ele sente, né? Ele se entrega, ele se mostra em cada um desses versos, ele fala, olha, realmente isso foi muito bom, mas agora tá doendo, ou não, isso não foi tão bom e continua doendo, e que bom que foi embora, que bom que acabou, ou então que bom que tá aqui comigo de novo. Ele é bem transparente nos sentimentos, e eu me identifiquei bastante nisso, e uma escrita leve, uma escrita como se fosse uma conversa mesmo, né? Um pensamento solto que ele jogou ali no papel, transformou em poesia e colocou aqui nesses livrinhos. Então eu recomendo os livros do Caio Bruno Dias. Quem quiser entra lá no Instagram dele ou no Facebook dele, que é o nome dele, facinho de achar, entre em contato com ele e adquire os livrinhos de poesia que são assim um fôlego para a alma. São gostosinhos de ler, são fáceis de entender e vale a pena, vale muito a pena mesmo a leitura desses 4 livrinhos. Eu tenho esses 4, não sei se ele já lançou mais algum, mas esses 4 eu já li, já amei, já li mais de uma vez, para falar a verdade, e eu recomendo. Fiquei na dúvida se eu falava dos 4 de uma vez ou se eu falava de um só, mas aí resolvi trazer o autor, em vez de trazer só o livro, né, trazer o autor, o Caio Bruno Dias. Procurem lá o Instagram, o Facebook dele e comprem, adquirem esses livrinhos que vale muito a pena. Obrigada por todos que me acompanham, um beijo e até a próxima.